gravação aqui, então. Então, boa tarde. Nosso grupo é composto por mim, Daniel, pelo Murilo, pelo Caio e pelo Daniel Souza. Bom, a gente está aqui, então, para apresentar um experimento sobre camada limite. E a camada limite, então, o que é a camada limite? Só para contextualizar aqui. A camada limite, então, é uma região de escoamento adjacente a uma superfície sólida, onde estão presentes nessa região as tensões viscosas devido ao atrito com essa superfície. Então, forma-se essa região e é uma espessura que, conforme desloca-se no sentido positivo do eixo da superfície, ela tem sua espessura aumentada e com o objetivo desse experimento é a gente tentar observar de algum jeito a formação dessa camada limite. E de que maneira que a gente vai tentar fazer isso? A gente vai incidir um fluxo de ar, onde, para facilitar a visualização desse fluxo de ar, vai ser gerada uma fumaça, e essa fumaça, então, ela vai incidir sobre a superfície sólida, que nesse experimento vão ser um carrinho grande e depois um carrinho pequeno. O Murilo vai explicar depois o porquê disso. Onde, então, a fumaça, o fluido, ele vai fazer o contorno e quando cessar a incidência de fumaça, a gente vai observar, através do retardo da camada limite, a gente vai conseguir observar no finalzinho um resquício da fumaça ainda em contato com a superfície. E nesse caso, então, a gente vai conseguir observar a camada limite. Agora o Murilo vai explicar os materiais utilizados. Certo, então. Vou compartilhar minha tela aqui para poder mostrar. Então, aqui a gente tem o primeiro carro que foi utilizado. Deixa eu minimizar a tela do Daniel aqui. O primeiro carrinho que foi utilizado tem em torno de 20 centímetros, né? O segundo foi esse aqui, um pouquinho menor. Depois a gente vai ver o porquê desse. Tem em torno de 7,5. A gente também utilizou um túnel de vento. Tem um pouco mais de 30 centímetros. Aqui na esquerda a gente tem um cooler de notebook, que foi o responsável por criar a força motriz, né, para que a fumaça atravessasse esse túnel de vento. Então a fumaça era inserida aqui nessa ponta da tubulação e o cooler puxava ela aqui para a esquerda. Aqui está a foto de trás, né, da tubulação do cooler. E aqui está a foto da direita. A gente colocou esse monte de canudos aqui na ponta para quando a fumaça entrasse aqui, devido a essa força motriz aqui no outro lado, né, que o escoamento fosse o mais uniforme possível, para não ficar a fumaça tão turbulenta, digamos, né, tão assim não contínua. E a fumaça ela foi produzida com glicerina, água e álcool. Então agora mostrando os experimentos. Aqui está o nosso primeiro experimento, que já atingiu. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então a gente não tinha o túnel, a gente não teve essa ideia antes. Era simplesmente uma fumaça dentro de uma garrafa PET de 600. Então a gente espremia essa garrafa para a fumaça sair. Só que daí, como a gente pode ver aqui, não é um fluxo tão contínuo, né? Ela sai uma espécie de golfada de fumaça. A gente até consegue observar que ela fazendo o contorno aqui da superfície do carro, só que ainda está longe do objetivo do nosso trabalho, que era observar a camada limite se formando, né, depois de toda a fumaça ter passado. Então, a gente fez outro experimento, agora sim com um túnel de vento, desse carrinho menor para poder caber dentro do túnel.
Então aqui a gente consegue ver que a fumaça ela já está com um escoamento bem melhor, né, devido ao cooler que foi colocado. Vamos olhar de novo aqui. A gente consegue ver bem, depois que a fumaça passar, um resquício de camada limite ainda na superfície do carrinho. Vou colocar em câmera lenta agora para a gente poder observar bem. Então aqui a fumaça começa a atingir o carrinho. Ela já vem mais contínua, né, sem oscilar tanto. E numa quantidade bem maior, né, de fumaça antes. Tá mais concentrada. No outro experimento ela estava meio dispersa. Então agora a gente consegue observar ali, ó. Quer ver? Terminando, ó. Fica um restinho ainda. Dá para colocar de novo esse finalzinho. Até que na parte traseira do carro, ó, um pouco de fumaça. Nós também tiramos fotos para mostrar. Então aqui é antes do escoamento. Simplesmente o carrinho parado aqui, né? Sem nada de fumaça. Essas manchas aqui é do próprio plástico. E aqui a gente tem o carrinho depois, né? Aqui dá para ver bem, ó. Foi tirado um print do vídeo. A camada começa aqui, ó. A gente consegue ver que ela vai crescendo um pouquinho aqui, ó. Tem toda essa espessurinha branca de fumaça. E toda essa região aqui também atrás do carro, onde a fumaça ainda não foi sugada pelo cooler. Não sei se o Daniel quer comentar mais alguma coisa. Então, com isso, então, a gente atingiu o nosso objetivo, que era visualizar de alguma forma a existência da camada limite por esse resto de fumaça que ficou ali na superfície do carro no final, onde cessou a entrada de fumaça no túnel. Era Certo, isso. então. Obrigado. Obrigado pela atenção e até mais.